Pronto. Bom, então começamos aqui a nossa aula propriamente. Eu já passei para vocês os livros que nós vamos usar. Não é para vocês comprarem, tá bom? Haverá outros livros também. Então a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui é, de fato, no curso de Lógica e Matemática Discreta para Programação, a pergunta que a gente faz é: o que é lógica? Tá? Não vou inventar roda com muitas explicações, mas a explicação mais popular, conhecida aí, é a seguinte, né? Lógica, né? A lógica é o ramo comum à matemática e, deixa eu pegar aqui, e a filosofia que estuda as regras, tá, do raciocínio correto. Essa é a definição mais popular de lógica, que é a mais inteligível. Tem outras definições mais sofisticadas, né? Mas aí já é uma questão de fundamentos. O que vocês têm que entender é essa parte de regras, principalmente regras de inferência, tá bom? Então, nessa primeira, o curso é dividido em 3 partes, né? Nós vamos trabalhar bastante com lógica, depois aplicar lógica à matemática discreta e aplicar lógica e matemática discreta à programação. Veremos um pouquinho de algoritmo, certo? Só que, lembrando, como eu já avisei a vocês por e-mail, como está também no conteúdo programático do curso, nós não iremos pegar um algoritmo, implementar em uma linguagem de programação e compilar aqui. Tá? Não é um curso específico de uma linguagem de programação, ou seja, nós não vamos programar em C, nós não vamos programar em Pascal e nenhuma outra linguagem. Aqui nós vamos ver aquilo que antecede a implementação de linguagens no computador. Nós vamos aprender a fazer um algoritmo e entender o que é um algoritmo, tá bom? Critérios de parada de algoritmo, e se der tempo, um pouco do custo e velocidade de algoritmos, tá bom? Perfeito? Ok. O segundo objeto que a gente tem que entender, né? Tinha até colocado aqui, mas apaguei. Deixa eu botar aqui, apagar. O segundo ponto que a gente tem que entender, só um momentinho. É o seguinte: o objeto da lógica, que digamos assim, os blocos construtores da lógica, é a proposição, certo? Ou seja, nós temos que entender, começamos que quando vai estudar lógica, a gente estuda proposição, certo? Então, o que é uma proposição? Primeiro a gente vai ver o que não é uma proposição, para depois dizer o que é, né? Uma das maneiras mais fáceis de você entender um conceito é, primeiramente, entender o que ele não é e depois dar vários exemplos até que você entenda a afirmação do que ele é, a definição do que é, tá bom? Feito isso, o que nós temos aqui? Proposição, ele não é uma pergunta, tá? O que seria um tipo de pergunta? Vai chover
hoje. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação, certo? Uma proposição seria: afirmação, vai chover hoje. Isso é uma afirmação, é uma proposição, certo? Não é uma interjeição. O que é uma interjeição? É um a, ó, né? Uma expressão de exclamação, tá? Outra coisa, não pode haver ambiguidade na proposição. Por exemplo, você está marcando manga. Ou seja, essa expressão está marcando manga pode ter dois sentidos. Você pegar uma fruta, manga, e marcar ela com alguma faca, cortar alguma coisa. Numa expressão coloquial do dia a dia lá no Rio de Janeiro, marcar manga é um sujeito que dá bobeira, um vacilão. Então, nós temos que ter um critério bem definido para que não haja ambiguidade nas proposições, no que a gente fala, nesta afirmação, né? Então, proposição, o que é? Está aqui de azul. É uma afirmação provida de sentido e significado. Não tem ambiguidade, tá? Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Permitir. Ok. O Mauri, né? Perfeito. Agora, o que nós temos que ver neste momento? É fazer vários exemplos de proposição, certo? E não muitos, tá? E talvez vocês já conheçam bastante exemplos, né? Por exemplo, proposição. Vou colocar aqui a clássica, né? Por exemplo, Sócrates é homem, certo? Outra proposição. Todo homem é mortal, certo? Essas duas proposições aqui, as duas primeiras aqui, são chamadas de premissas, e aqui eu posso ter uma conclusão ou tese, né? Que eu posso dizer o seguinte, posso concluir que Sócrates é mortal, tá? Eu adiantei aqui, isso aqui na verdade é uma regra de inferência, né? Então deixa eu colocar aqui uma tinta temporária. Isso aqui que eu estou circulando aqui para vocês é uma regra de inferência, tá bom? É o primeiro contato que vocês têm com lógica, tá? Então deixa eu só... Ok? É um silogismo ou a regra de inferência usando a implicação, tá bom? Agora, caso simples, né? Por exemplo, proposição, aqui que entra a matemática. O elemento X pertence ao conjunto A. Proposição. O conjunto A está contido no conjunto B. Conclusão. Qual é a conclusão que nós podemos tirar daí? Que o elemento X pertence ao conjunto B. Certo? Continuemos aqui.
O primeiro operador lógico sim, vamos falar da questão do predicado, né? Tá. Outra coisa que nós precisamos deixar claro é o seguinte: a noção de um predicado. O que é um predicado? É uma função que diz se uma proposição é falsa ou verdadeira. Então vamos lá. Primeiro, lidamos aqui com proposição, tá? E agora nós vamos falar o que é um predicado. O que é o predicado? Opa, voltou aqui. Você tem que todo o seu universo de proposições, universo de proposições, certo? Então você tem que a proposição P1, P2, proposição Q, proposição T, T1, T2, T3, enfim. Você tem diversas proposições aí. O predicado, ele vai pegar a proposição e vai dizer se ela é falsa ou verdadeira. Certo? Por exemplo, se essa proposição aqui diz o seguinte: todo homem é imortal. Quem é o seu predicado? É a sua experiência no mundo real dizendo o seguinte, que nenhum homem é imortal, então essa proposição eu associo o valor falso. Agora, essa outra proposição aqui, um triângulo tem 4 lados, eu associo a falsidade. Agora, se a proposição 3 me diz o seguinte, um quadrado tem 4 lados, eu associo a esta proposição o valor verdadeiro, tá? O valor lógico, falso ou verdadeiro, tá bom? Só um adendo, tá? Uma curiosidade, tá? Isso não faz parte do curso. Existem predicados com mais de um valor, geralmente em lógica fuzzy, tá? Só que já foi provado há uns 50 anos atrás que tudo que você pode fazer com lógica fuzzy, você pode fazer com lógica bivalente. A lógica bivalente é a que o predicado só assume 2 valores, falso ou verdadeiro. É bivalor, tá bom? Então, o que nós temos até agora? Entendemos que demos uma definição provisória de lógica, que é o estudo das regras de raciocínio e proposições válidas. Nós vimos o que é uma proposição e nós vimos aqui o que é um predicado, tá bom? O predicado é um procedimento bem definido que diz se uma proposição é falsa ou verdadeira, tá bom? A partir desse predicado, nós podemos construir os valores lógicos de uma proposição, né? Falso ou verdadeiro. Agora, para além disso, temos 3 conceitos: proposição, predicado e agora conceito de lógica, proposição e predicado. Vamos para o 4º tópico de hoje, que é o seguinte: operadores lógicos. Gente, se a minha letra não estiver inteligível, aí me avisa, tá? O que é um operador lógico? Aliás, vamos regredir aqui. O que é uma operação? Lá na matemática, quais as operações você tem? Soma, subtração, multiplicação, não é? Sem me dizer o significado, o que é, o que uma operação faz? O que é uma operação? Alguém pode me dizer? Uma operação lá no contexto da matemática. Seria eu posso dizer, uma manipulação de elementos, né? Juntar, tirar.
Ah, mais que isso. Isso é consequência. O que uma operação faz é o seguinte: ela vai pegar dois números e transformar em um terceiro número. Por exemplo, o que a soma faz? Ela pega o 1, o 3 e transforma em um número 4. A soma pega o 0 e o 1 e transforma no número 1. Ou seja, uma operação, ela pega dois elementos, né, de um conjunto e transforma num terceiro elemento de um outro conjunto, tá? Então você tem operadores e operações lógicas. Na verdade, eu tenho que retificar aqui. Operações lógicas e operadores lógicos. Operações lógicas, basicamente, nós temos 4, tá? E operador lógico, nós temos apenas um, que é a negação, o operador negação, tá bom? Porque operador, qual é a diferença entre operações e operadores? É que o operador, ele pega um número, né, ou uma proposição e transforma em uma única proposição. As operações, elas pegam duas operações, ou duas proposições, e transformam em uma terceira proposição, tá bom? Vamos ver isso aqui na prática? Olha só. Proposição que, né? A grama é verde, certo? Proposição P. O chão está molhado. São duas proposições distintas, tá bom? Uma não tem relação com a outra. E eu vou construir, a partir dessas duas proposições, uma terceira proposição que eu vou usando o conectivo lógico e, né? Ou operação lógica e. Operação lógica ou conectivo lógico é o e. Vou colocar aqui entre aspas, né? Então, a proposição Q e P lê-se o seguinte: a grama é verde e o chão está molhado. Certo? Deixa eu só mudar aqui. Certo. É a operação mais simples de todas. Agora, o que é interessante aqui nós vemos? O seguinte: nós não atribuímos valores lógicos se é falso ou verdadeiro. Opa, deixa eu tirar aqui. Nós não atribuímos a esta proposição Q um valor lógico verdadeiro ou falso. Certo? Nós não atribuímos a esta proposição um valor falso ou verdadeiro, né? O chão está molhado, existem vários, tem que ser um chão específico da casa de alguém que você vai lá e consegue verificar se está molhado ou não, tá bom? E a proposição que se refere a uma grama específica que você pode olhar, visualizar se ela é verde ou se ela está queimada ou se ela está... nem toda grama é verde, né? Às vezes pode estar cinza queimada, né? Então, o que nós temos aqui agora o que é interessante. Falamos de proposição, falamos
de predicado. O que é o predicado? Ele dá o valor lógico de uma proposição. Agora, se eu pego duas proposições e formo uma terceira, é interessante, é indiscutível a importância de eu saber o valor lógico dessa terceira proposição, dependendo do valor lógico das duas proposições que formaram essa terceira proposição. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a grama é verde e o chão está molhado, é verdadeiro, se essas duas proposições são verdadeiras, a proposição E é naturalmente verdadeira. Tá? Vamos fazer isso aqui com mais calma. Tá? Deixa eu colocar aqui, proposição que a grama é verde. Proposição P, o chão está molhado. E a proposição Q e P é a grama é verde e o chão está molhado. Certo? Aí que entra a noção de tabela verdade, que é onde eu vou me organizar. Por exemplo, eu tenho aqui tabela verdade do conectivo E, né? O conectivo E, ele tem esse símbolozinho, o chapéuzinho, tá bom? Então aqui eu tenho todos os casos em que a proposição, quais são os possíveis valores da proposição que? Falso e verdadeiro, certo? Agora eu coloco aqui, nesta coluna, a proposição que, certo? Olha só, as possibilidades de valor verdade para a proposição que são falso ou verdadeiro. Pessoal, só um momentinho. Eu estou sendo prolixo, repetindo demais, o ritmo está devagar ou está muito rápido. Me dá um feedback aí para a gente ir. Tá tranquilo? Professor, para mim está tranquilo, tá? O ritmo está bacana. Tá. Mas vocês podem me perguntar a qualquer momento aí, tá bom? Pode interromper a qualquer momento, tá bom? Então vamos lá. Agora, quais são... Eu tenho aqui valores em que... Aí é que tá, eu gostaria de explicar melhor, da melhor maneira possível, por que a tabela verdade de duas proposições vai ter 4 linhas, né? Então você tem aqui as possibilidades, ó. Q, falsa e verdadeira. A proposição P, verdadeira, verdadeira, né? Posso só para uma questão de organização? Ó, deixa eu ver quem está entrando aqui. Permitir. Catiúcia, conseguiu entrar? Tá me ouvindo? Só sinaliza aí no chat aí depois. Ah, tá. Ok. Opa! Passei a borracha aqui. Deixa eu começar de novo aqui. Não faz mal repetir. Então, eu tenho aqui todos os valores lógicos da proposição P, que é falso e verdadeiro, nesta coluna aqui. E eu tenho a proposição Q. Quais são os possíveis valores lógicos dela aqui? Eu posso ter falso para P e para Q verdadeiro. Para a proposição P, eu posso ter aqui falso. Opa! Perdão. Eu tenho que ter aqui verdadeiro, tá? Então, eu tenho aqui todos os casos
de valores verdades da proposição P. Deixa eu colocar aqui. Na proposição P, eu tenho todos os valores verdades possíveis. Agora aqui, na proposição Q, eu coloquei apenas os valores verdades que são verdadeiros possíveis. Então, eu preciso aumentar os casos, olhar os casos em que a proposição Q é falsa. Então, eu tenho que aumentar a minha tabela. Eu tenho que vir aqui e olhar os casos, que são 2. Por que são 2 casos que eu vou ter que olhar? Porque o total de casos da proposição P ser falsa e verdadeira são 2, falso e verdadeiro. Tá? Por isso que a tabela verdade é feita assim. Você vai colocar todos os casos da primeira proposição, falso e verdadeiro, falso e verdadeiro. Vão ser sempre 2 casos, porque são 2 valores lógicos, falso e verdadeiro. Então, na segunda proposição, você vai colocar só os valores verdadeiros para cada um dos 2 casos de valores verdades possíveis. E depois você vai colocar todos os casos em que a proposição Q é falsa para cada um de todos os possíveis valores lógicos da proposição primeira, que é a proposição Q. Por enquanto, eu só falei da montagem e organização da tabela, tá bom? Agora, eu quero saber o valor lógico da proposição Q e P. A proposição Q e P, ela diz o seguinte, tem que ser ambos verdadeiros. Ou seja, é como se fosse... Eu vou fazer uma analogia com hidráulica e circuitos depois. A proposição Q, ela vai ser verdadeira quando ambas P e Q forem verdadeiras. A proposição P sendo verdadeira, a proposição Q sendo verdadeira, vai implicar que a proposição Q e P seja verdadeira, que é esse o caso aqui. Se ambas forem verdadeiras, vai dar verdadeiro. Agora, observe a palavra. A grama é verde, verdadeiro. O chão está molhado, falso. E se eu falar, a grama é verde e o chão está molhado, essa proposição como um todo ela é falsa, porque o chão não é verdadeiro que o chão está molhado, né? Então, neste caso aqui é falso, neste caso aqui também é falso. Se ambos forem falsos, vai ser falso e vai ser falso, ok? Vou fazer melhor, tá? Vou fazer uma analogia da proposição E, da proposição do conectivo E, né? Formando a proposição P e Q, com outras 2 proposições, nas quais tenha o conectivo E, tá bom? Então, analogia entre o conectivo lógico E, que é esse Ezinho aqui, né? O símbolo dele é este aqui, ó. Qual que é o símbolo do E? Este aqui, chapéuzinho, né? Com a abertura de registros de passagem de água. Esse aqui é o exemplo canônico para que nós possamos entender. Saiu meio tortinho, pessoal, porque eu estou aqui tortinho. Para que possamos entender o conectivo E. Imagine que você tem aqui um cano e aqui você tem um registro que ele pode estar aberto ou fechado. E aqui você também tem um segundo registro no qual ele está aberto ou fechado.
Ok? Aqui eu vou chamar de ponto A, ponto B, né? E aqui eu vou chamar de ponto C. Proposição P. Passa água por A. Proposição Q. Passa água por B. Certo? E a proposição P e Q é o seguinte: passa água por A e passa água por B. Correto? Agora o seguinte. Vamos julgar a veracidade dessas proposições. Por exemplo, se é verdade que passa água por A, né? E é verdade que passa água por B, passou água aqui no A e passou água no B. Certo? Verdadeiro. O que a gente pode dizer dessa proposição aqui, como um todo? Que ele é verdadeiro. Certo? Imagine que o fluxo de água esteja para lá, né? Vai e volta. Aí depois ele volta. É um fluxo de vai e volta. Agora você vai imaginar o seguinte, que este registro aqui está fechado. Ou seja, o que quer dizer esse registro fechado? Quer dizer que é falso que passa água pelo ponto A. Certo? A proposição diz o seguinte: vai passar água pelo ponto A e passa água pelo ponto B. A água nem vai chegar aqui, né? Não é verdade que está passando água pelos dois. Pode ter duas situações. Se o fluxo da água está por aqui, ela passa pelo B, mas vai chegar aqui no A, como está fechado, não passou. Não vai passar água por aqui. Ou outra situação em que o fluxo de água está nessa direção. A água não vai passar nem pelo ponto A e não vai passar nem pelo ponto B. Né? Então, o que nós podemos colocar aqui de valor lógico? Tá? Aqui a proposição P. Vamos fazer a tabelinha. Proposição P, passa água pelo ponto A. A proposição Q, passa água pelo ponto B. A proposição P e Q significa que passa água pelos pontos P e Q ao mesmo tempo. Não pode ser um ou outro, tá bom? Então vamos lá. Quais são todos os valores lógicos para a proposição P? Verdadeiro e falso, né? Agora, para todas as proposições, para todos os valores lógicos da proposição P, nós vamos olhar os valores verdadeiros da proposição Q. Mas falta olhar as condições em que a proposição Q tem valores lógicos falsos. São dois. Como eu tenho aqui dois casos possíveis para todos os casos da proposição P, todos os casos da proposição P eu repito aqui. Por isso que vai ficar 4 linhas na tabela, tá bom? Então, por um dispositivo mnemônico, mnemônico aqui do cano de água, nós vimos o seguinte: a única condição de passar água num dos dois pontos A e B é que os dois pontos estejam abertos. Para isso, as proposições P e Q têm que ser verdadeiras. Então, é verdadeiro que passa água em ambos os pontos A e B. Agora, se não passa água no ponto A, ou seja, que é falso que passa água no ponto A, mesmo que seja verdadeiro,
que passe água no ponto B, é falso que passe água nos dois ao mesmo tempo. De maneira inteiramente análoga, mesmo que seja verdadeiro que passe água no ponto A, né? Mas não passe água no ponto B, que é o que diz a proposição Q, não é verdadeiro que passe água nos dois. Então, obviamente, falsa. Ora, por uma razão mais forte ainda, se não passa água em nenhum dos pontos A e B, ou seja, quando as proposições P e Q são ambas falsas, por um motivo mais óbvio ainda, a proposição P e Q é falsa, tá? Essa é a primeira tabela verdade, que é a mais fácil, uma das mais fáceis de entender, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo, né? Certo. Então, o primeiro conectivo lógico, revisando aqui, né? Repetindo não quer demais. A gente viu o que é a lógica, né? Vimos aqui que a lógica é simplesmente o ramo comum da matemática e da filosofia que estuda as regras do raciocínio correto, tá bom? A gente começa por coisas óbvias mesmo, tá? Aí passamos a olhar o que é uma proposição, certo? Lógica, proposição, certo? Fizemos exemplos aqui de proposições, né? E, em terceiro, falamos o que é um predicado. O predicado é um procedimento, né, bem determinado, que diz quando uma proposição é falsa ou verdadeira. Então, temos 3 elementos. O que é a lógica? Quais são os elementos da lógica? Proposição, o predicado e os conectivos lógicos. E o operador lógico, né? São 4 conceitos e os componentes da lógica são, que nós vimos até agora, 3, né? Proposição, predicado e agora as proposições lógicas. Tá bom? Agora, vamos para o conectivo ou. Conectivo ou. O conectivo ou, ele tem esse símbolozinho de Vzinho para cima, tá bom? Ele também é conhecido como operação ou. Operação lógica ou, tá bom? Então, o que o E faz? Ele pega 2 proposições e transforma numa terceira proposição, ou seja, ele pega o conectivo E, pega essas 2 proposições e transforma nessa terceira proposição, que é, digamos assim, uma proposição composta, tá bom? E aí, o que é interessante para a lógica é estudar o valor verdade de operações compostas, ou seja, aquelas que são feitas pela articulação de 2 proposições para formar uma terceira, e nós deduzirmos os valores lógicos dessa terceira proposição a partir dos valores lógicos das 2 proposições que formam essa terceira proposição, tá bom? Nesse mesmo modo de pensar, nós vamos ver agora o conectivo ou, que é um conectivo, digamos assim, mais flexível, né? Então, você tem a seguinte questão, né? Você tem a proposição P e uma proposição Q. A bola é azul. A bola está cheia, né? Uma bola de futebol, tá bom? A proposição P ou Q, cuidado que não é o ou exclusivo, tá? Você tem o ou inclusivo e o ou exclusivo.
No senso comum, as pessoas, quando você fala assim, olha, fulano está, a bola está murcha ou a bola é azul, não é? Uma condição não exclui a outra, tá bom? Podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas. Ou seja, o valor lógico do ou, de uma certa maneira, ele independe do valor lógico. Deixa eu me explicar melhor. O valor lógico, de certa maneira, não interferiria no valor lógico da outra proposição mas isso vai ficar mais claro, tá? Se a explicação não ficou boa, vai ficar mais claro à medida que a gente for trabalhando aqui, tá? Então, o que diz da proposição P ou Q, dado que a gente conhece que as proposições P e Q, né? Ela diz simplesmente o seguinte: a bola é azul ou a bola está cheia, certo? Então, uma coisa não exclui a outra. Tabela verdade. Novamente, eu tenho muito cuidado em montar a tabela verdade. Aliás, eu gosto de montar assim, ó. Qual que é a primeira proposição? É a proposição P. E ela pode ser qual? Verdadeira ou falsa, certo? E eu vou ter que comparar ela com a proposição Q. Vou olhar primeiro todos os casos em que a proposição que é verdadeira para cada um dos casos. Vou colocar verdadeiro para cada um dos casos que eu já tenho aqui da proposição P, certo? Mas eu tenho que olhar também todos os casos que a proposição Q é verdadeira, é falsa. Então, quais são todas as possibilidades de valores lógicos para a proposição P? Eu vou comprar todos os valores lógicos em que a proposição Q é falsa, em contraposição a todos os outros valores, a cada um dos valores lógicos da proposição P, que podem ser falso ou verdadeiro. Então, sobrou um aqui, ó. Não preciso desse terceiro caso aqui, né? Então, só me interessa esses casos aqui, né? Ou seja, são todas as combinações possíveis. Deixa eu ver quem está solicitando a entrada. Não. Teve um barulho de alguém solicitando a entrada, mas tá, tudo bem. Ok. Certo. Agora aqui nós vamos colocar o valor, a proposição P ou Q. Risco aqui, né? Ou seja, se ambas as proposições são verdadeiras, nenhum problema. Não é contradição, né? Vai ser verdade. Agora, se a proposição P é falsa e a proposição a proposição Q é verdadeira, eu vou ter o seguinte, que a proposição P e Q ou Q, ela vai ser verdadeira. E se pelo menos uma das proposições forem verdadeiras, o P ou Q vai ser verdadeiro. Quando que o P ou Q vai ser falso? Unicamente quando ambas forem falsas. Tá? Então, esse aqui é o caso. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Tá. Agora vamos para o operador negação, que é um dos casos mais interessantes. É um operador solitário. Só pega ele só trabalha com uma proposição, né? Então ele não é uma operação, é um operador.
O operador ele pega só um elemento e transforma em um segundo elemento. A operação ela pega dois elementos e transforma em um terceiro, tá? Se eu tenho uma proposição P, a negação dessa proposição é não P. Eu gosto de usar esse símbolo aqui, ó, tá? Atrás. Alguns autores colocam til, outros colocam barra, tá? Mas, por motivos que eu vou explicar mais adiante, que vai ajudar vocês, inclusive na anotação, coloquem esse L meio deitado aqui, para indicar a negação da proposição Q. O que quer dizer isso? Por exemplo, a proposição P supõe que seja o seguinte: o Palmeiras é campeão mundial, certo? Qual que é a negação? O Palmeiras não é campeão mundial, certo? Não, foi só, eu só usei a frase porque é uma frase muito conhecida e não estou querendo trollar nenhum palmeirense, tá bom? Tá, eu não sou flamenguista, tá? Flamenguistas já estão sumariamente reprovados nesse curso, tá? Os São Paulinos já estão aprovados e o restante já começa com -1. Mas vamos lá. Agora que entra, eu não sei se eu consigo, eu estou empolgado para fazer a conexão. Então o que nós vimos aqui? Nós vimos a operação e, a operação ou e vimos o operador negação. Agora nós podemos misturar um pouquinho e tentar fazer o seguinte: qual que é a negação de uma operação e? Né? Por exemplo, negação, ou seja, o que eu estou querendo fazer é o seguinte: negação da proposição P e Q. Essa aqui é a proposição P e Q. Qual que é a negação? Peraí, deixa eu escrever melhor. Proposição P e Q. Proposição negada. P e Q, coloca um parênteses aqui, tá? Para indicar que esse operador negação está atuando nesse todo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Tabela verdade, ok? Vamos fazer uma tabela verdade desse cara aqui. Então, eu tenho aqui aí eu vou dar um spoiler, né? Eu já afirmo o seguinte, que a negação de P e Q é equivalente à mesma coisa de você negar P, fazer ou não Q. Né? Vou explicar isso. Calma que eu vou explicar isso.
Vamos fazer o seguinte, para provar isso, vamos fazer a tabela verdade dessa proposição em função de P e Q, dos valores lógicos de P e Q, e depois vamos fazer a tabela verdade desta proposição aqui em função dos valores lógicos de P e Q. Fazer a tabela, se as duas tabelas verdades coincidirem, entendeu? E eu vou explicar o que é coincidir a tabela verdade. Então, as duas proposições são, digamos assim, equivalentes ou iguais. De forma coloquial, podemos dizer que são iguais, tá bom? Eu não vou me enveredar muito por formalidades aqui, tá bom? Para um curso introdutório de lógicas, é bom ter uma certa informalidade para assimilar conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou montar uma tabela verdade dessa proposição aqui? Não P e Q. Ora, para eu saber a tabela verdade dessa proposição como um todo, eu tenho que saber antes a tabela verdade de P e Q, não é? E antes de saber a tabela verdade de P e Q, eu preciso saber a tabela verdade de P e de Q. Tá? Eu não sei nem quantas linhas vai dar aqui, mas vamos lá. Essa primeira proposição aqui, ó, a proposição P. Quais são todos os valores lógicos dela possíveis? É uma lógica bivalente, só pode ser falso ou verdadeiro, né? O nosso predicado é bivalente. Então, eu vou ter verdadeiro e falso. Agora, eu vou comparar todos os possíveis valores lógicos da proposição P com os valores lógicos quando a proposição Q é verdadeira, né? Então, tenho duas proposições. Na primeira, eu explorei todos os valores lógicos. Ou seja, eu tenho duas proposições aqui, P e Q. Nesta proposição, eu explorei todos os valores lógicos, verdadeiro e falso. Mas na segunda proposição, eu explorei apenas os valores verdadeiros. Então, eu faço o seguinte, eu repito essa coluna aqui embaixo. Eu repito todos os valores lógicos da primeira proposição, verdadeiro e falso. E aí eu vou colocar os valores lógicos em que a proposição Q é falsa. Então, eu tenho todos os casos agora para calcular os valores lógicos aqui de P e Q, correto? Então, já sabemos que P verdadeiro e Q verdadeiro nos dá P e Q verdadeiro. E que os outros valores são todos falsos, porque a proposição P e Q só é verdadeira quando os valores lógicos de ambas as proposições que a compõem são verdadeiras. Perfeito? Agora, esta proposição aqui tem todos os valores lógicos desta proposição aqui. Agora, falta o valor lógico dessa proposição. Ora, este operador aqui, ele simplesmente dá o valor contrário. Se essa proposição aqui é verdadeira, a negação dessa proposição verdadeira vai ter um valor lógico falso. Se esta proposição aqui é falsa, a negação dela vai ter valor lógico verdadeiro. Se essa proposição aqui é falsa, a negação vai ter valor lógico verdadeiro. Da mesma forma, se esta proposição aqui é falsa, nós teremos aqui valor lógico verdadeiro para a negação, tá bom? Complicou alguma coisa ou tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Ninguém gritou aí, então tá tranquilo. Perfeito. Ok, mas qual é o objetivo de fazermos essa tabela verdade? Agora nós temos que fazer a tabela verdade desse cara aqui. Perfeito? Vamos lá então, fazer aqui no vermelhinho. P
que, não, P, não, que, não, P ou não que. Coloquei todos os casos aí possíveis, né? Perdão, deixa eu explicar o meu raciocínio aqui. Eu quero calcular o valor lógico de não P ou não Q, certo? Mas para saber o valor lógico dessa proposição aqui como um todo, eu preciso saber o valor lógico de não Q e preciso saber o valor lógico de não P. Mas para saber o valor lógico de não Q, eu preciso saber o valor lógico de Q. E para saber o valor lógico de não P, eu preciso saber o valor lógico de P. Certo? Pronto, montei aí minha tabela, verdade, é assim que eu monto, tá bom? Acho que essa explicação da parte vermelha ficou melhor. Certo. Quantos valores lógicos tem a proposição P aqui? Verdadeiro e falso, né? Agora eu vou olhar para todos os valores lógicos verdadeiros da proposição Q e comparar com todos os valores lógicos da proposição P, que é falso e verdadeiro. Agora eu preciso comparar os valores lógicos falsos, quando é falso, com todos os valores lógicos possíveis da proposição. Deixa eu pegar aqui. Certo. Apagar aqui para não ficar muito... Eita, tem um valor diferente. Certo. Agora, se a proposição P aqui é verdadeira, a não P vai ser quem? Falsa, né? Então, coloco falsa. Agora, se a proposição Q é verdadeira, a proposição não Q vai ser falsa, né? Então, coloco falsa aqui. Ora, agora eu vou olhar para essa proposição aqui, certo? Eu tenho não P falso, não Q falso. Falso ou falso vai dar o quê? Falso, né? Da mesma maneira, eu vou olhar aqui para a proposição P quando ela é falsa. Quando a proposição P é falsa, a proposição não P vai ser verdadeira. Certo? Agora, quando a proposição Q nesta linha é verdadeira, a proposição não Q é falsa. Certo? E aí, eu olho para cá. Não P sendo verdadeira e não Q sendo falsa, qual é o valor lógico de verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo? Da mesma maneira, eu vou fazer um pouquinho mais rápido para o nosso tempo não se extinguir, né? Da mesma maneira, se eu tenho P verdadeiro, o não P é falso. Se eu tenho Q falso, o não Q é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, eu vou ter verdadeiro. Agora, se eu tiver falso e falso, eu vou ter verdadeiro para o não P e verdadeiro também para o não Q. Agora, se eu tiver ou verdade, eu vou ter o quê? Verdade. Mas observe uma coisa aqui comigo. Olha só.
Deixa eu pegar aqui um pincel aqui. Observe esses valores lógicos aqui, ó. Não estão tudo na mesma ordem? O P e o Q, todinhos aqui. Se o P e o V, ou se a proposição P é verdadeira e a proposição Q é verdadeira, qual o resultado final? Falso. Certo? Opa, errei alguma coisa aqui. Ficou invertido. Ficou invertido? Não, peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. É só a primeira linha da tabela, não, professor? A primeira eu errei feio aqui. A ocorrência da última coluna. Isso, essa aqui eu errei feio. Desculpa, gente, esse cachorro aqui, ele segue. Pronto, agora vocês podem perceber que essa tabela aqui, o valor das proposições iniciais sendo iguais, vai ter um resultado final igual. Tá vendo? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. É por isso que nós trabalhamos com tabelas verdades. Se a gente faz a tabela verdade, uma proposição que é feita, montada por outras proposições, e você tem uma outra proposição que aparentemente não tem nenhuma conexão com essa outra proposição composta que você está trabalhando. Se elas tiverem a mesma tabela verdade, elas são, na verdade, a mesma proposição. Tá? É por isso que eu trabalhei com isso aqui, tá bom? Então, nós fizemos a conexão, trabalhamos com duas operações lógicas, o OU e o E, introduzimos um operador lógico que é a negação e mostramos como fazer a negação de proposições com conectivos, com o conectivo OU, certo? Gente, eu não quero mais me alongar, porque senão vai ser muita informação por hoje, tá? E aí eu vou fazer o upload de alguns exercícios para vocês trabalharem, ok? E trabalhar algumas tabelas verdades, tá bom? Com o conectivo E, o OU e a negação. Perfeito? E alguma dúvida que vocês possam ter? Perfeito. Eu gostaria de fazer um encontro síncrono na terça-feira. Só que terça-feira é dia 21, é feriado, certo? E aí eu vou... Nessa sexta-feira, para mim, sexta-feira e sábado são os dias que eu estou mais apertado. Então eu vou fazer o upload dos exercícios na terça-feira, mesmo que seja feriado. O professor não trabalha, né? Só dá aula. Então eu vou fazer o upload na terça, no mais tardar na quarta, dos exercícios, tá bom? Mas nosso encontro síncrono na quinta-feira tá de pé, tá bom? Eu espero que na nova plataforma, beleza? Eu vou salvar aqui o vídeo, vou parar de gravar. E aí eu vou deixar um link para o canal do YouTube deste vídeo, tá bom? Deixa eu pausar aqui.